Agora eu quero receber aqui na nossa programação, mais uma vez, a professora Priscila Caneparo, que chega aqui, professora e doutora em Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender todo o contexto deste conflito. Professora, seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, eu quero te repassar uma pergunta que fiz agora ao professor José Niemeyer. A gente estava conversando sobre uma das intenções de Israel, que seria acabar com o regime iraniano, e quem estaria na sucessão de Ali Khamenei caso ele venha a ser eliminado, o que teria sido um plano, inclusive, de Israel, um plano que não foi levado a efeito, pelo que noticiou a agência Reuters, justamente por uma intervenção do presidente americano Donald Trump. Como ficaria a situação no Oriente Médio se a gente tiver, eventualmente, um ataque contra Ali Khamenei e a sua eliminação? Bem-vinda. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos assinalar um ponto muito importante aqui. A queda do Ali Khamenei não significa a queda do regime em si. Isso é importantíssimo da gente destacar. Até porque a gente já tem informações que ele está preparando o seu sucessor. Só que assim, a gente precisa pensar que esse é um regime extremamente opressor, extremamente violador, perpetrador de violação dos direitos humanos, extremamente crítico e, inclusive, faz ameaças concretas a Israel e Estados Unidos, mas é um regime que a gente sabe o que esperar. Isso é importantíssimo destacar. Por quê? Porque uma queda desestruturada desse regime pode levar, sim, a uma estabilidade ainda maior na região e pode radicalizar ainda mais o Irã. A gente precisa pensar o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu no Afeganistão, e a gente está falando de uma potência com o segundo maior poderio militar da região. Então, a gente pensar em uma reestruturação do poder do Irã sem um plano prévio de um governo de transição é extremamente perigoso. Inclusive porque a gente sabe que o Irã possui laços estreitos, efetivamente, com Hezbollah, com Houthis, com Hamas. E eu acho muito difícil, né, numa segunda via, por assim dizer, que a gente possa pensar, que o sucessor do Shah Reza Pahlavi venha ocupar a cadeira do Irã como presidente, como, enfim, como monarca. Por que eu acho muito difícil? Porque a população iraniana rejeita o regime do Shah Reza Pahlavi. É importante que a gente destaque isso. Ainda que a população tenha diversos questionamentos, diversas críticas, diversas oposições em relação ao regime dos ayatollahs, o regime do Shah também não foi benéfico para a população. Existia, sim, maior consolidação de direitos em alguns campos, como, por exemplo, a questão das mulheres, mas, em contrapartida, foi um regime extremamente opressor em outros pontos em relação às minorias, inclusive minoria cristã. E o segundo ponto que a gente precisa pensar também é justamente que no regime do Shah existia uma divisão dos royalties advindos do petróleo entre justamente o Irã e o Reino Unido. E a população não quer essa repartição de royalties. Então eu acho muito difícil que a gente tenha esse recrudescimento do regime apoiado pelos Estados Unidos, que seria o regime do Shah, a partir do momento que tem uma deposição desse regime dos ayatollahs. A gente entende, novamente, que esse regime dos ayatollahs é extremamente maléfico para a população, é um regime perpetrador de violação de direitos humanos, mas a gente precisa pensar em termos concretos. Qual é a alternativa? Qual é o governo de transição que vai ser estabelecido aqui? E volto a reafirmar, é uma região de instabilidade, segundo maior exército do Oriente Médio, e pode gerar, sim, um radicalismo ainda maior se a gente fizer a deposição do governo do Ayatollah sem pensar em um caminho de transição. Perfeito. Eu quero falar agora com o professor Vladimir Feijó. Seguimos aqui com a professora Priscila Caneparo, o professor José Niemeyer e também com o professor Vladimir Feijó, repercutindo o que poderia acontecer caso Ali Khamenei seja eliminado pelos Estados Unidos ou por Israel. E segundo informações do The New York Times, Ali Khamenei, líder supremo do Irã, teria nomeado potenciais sucessores já para assumir o comando do país em caso de sua morte, segundo informações divulgadas pelo jornal Javan, que é um veículo de imprensa ligado à Guarda Revolucionária Iraniana. A medida teria sido tomada em meio à escalada do conflito diante de possíveis riscos à segurança pessoal. A lista de nomes não foi localizada pelo governo, mas inclui figuras próximas ao establishment religioso e militar do país. Especialistas destacam que, segundo a Constituição iraniana, a sucessão do líder supremo é decidido
pela Assembleia dos Especialistas, mas o próprio Khamenei pode sugerir candidatos em vida para facilitar a transição. Essa informação foi reforçada em meio a rumores de aumento de medidas de segurança ao redor do líder iraniano, professor Vladimir. Exato, Nelson. Como houve o início da operação israelense com a chamada decapitação, ou seja, a eliminação de lideranças iranianas, era de imaginar que ele sofreria pressão para fazer essa indicação, uma espécie de testamento. Mas, igualmente, de se esperar que essa lista não seria tornada pública, ficaria circunscrita a realmente um número limitado de pessoas, para exatamente evitar que essas pessoas também sejam eliminadas e o regime consiga sobreviver mesmo depois da substituição. Lembrando que é um regime de ayatolás, porém a liderança suprema, esse é apenas o segundo a liderar desde 1979, o mais longevo dos dois, né? E, portanto, já estaria em pressão interna para abdicar do cargo para alguém que teria a idade mais nova, mais próxima aos rumos do momento que a humanidade inteira vive e os desafios, portanto, que tanto a religião islâmica quando o povo iraniano tem que enfrentar, precisariam de uma liderança mais atualizada. Professor Niemeyer, eu quero falar com você sobre outro assunto, que é a busca por apoio, agora, entre esses atores envolvidos no conflito. A gente tem informação de que o ministro das Relações Exteriores do Irã estaria em Moscou para a busca justamente de um apoio às retaliações que são de intenção do Irã para com Israel e, inclusive, também para com os Estados Unidos. Como é que funciona agora essa busca diplomática por outras lideranças globais, no caso até importantes lideranças globais, estamos falando de Vladimir Putin. Como é que fica essa situação nesse momento, professor? Essa é a pergunta mais importante do momento, na minha visão. Como hoje o sistema internacional está muito dividido, na minha visão, com 3 centros de poder muito claros, que é os Estados Unidos da América, inclusive os Estados Unidos cada vez mais afastado do próprio sistema. Você tem a China, que é uma potência econômica em ascensão, em breve vai passar os Estados Unidos da América em produto interno bruto, e você tem a Rússia cada vez mais estruturando o seu poder militar para poder ocupar os seus espaços vitais. Inclusive há informações, essas informações são divulgadas em alguns canais de estratégia militar, de que a Rússia hoje produz em 3 meses o que a OTAN demora 1 ano para produzir em meios militares. Então a Rússia está com a sua máquina de produção industrial, seu complexo industrial militar a todo vapor. E também há informações que a Rússia pretende desafiar um pouco mais a OTAN, buscando uma postura mais assertiva com relação a países bálticos, né? Que é especificamente Letônia, Lituânia. Então, a Rússia se sente com mais autonomia, principalmente com a postura de Donald Trump, que é uma postura isolacionista e que escolhe as guerras que vai participar. Muito diferente dos Estados Unidos dos últimos 80 anos, ou se você quiser, os Estados Unidos desde o fim da guerra com a Espanha, em 1898, Primeira e Segunda Guerra, principalmente a partir da Segunda Guerra, que os Estados Unidos decidiram que seriam o grande agente estabilizador do sistema internacional. Isso, me parece que com Trump é uma mudança, uma quebra de paradigma. Inclusive, Trump não é nem um presidente republicano nesse sentido, porque o perfil dos republicanos foram sempre esse, de serem o principal agente de manutenção da ordem do sistema internacional na agenda de segurança. Então, é muito importante essa pergunta, e hoje essa pergunta começou a ser respondida no Conselho de Segurança, quando o representante russo foi duro com críticas aos Estados Unidos da América, a ação no Irã, e isso já mostra uma possível, cada vez mais forte aliança entre Irã e a Rússia. Inclusive o Irã é fornecedor de drones para a Rússia na guerra da Ucrânia. E é muito grave isso, porque se a Rússia se posicionar de uma forma mais direta, vamos imaginar aqui um cenário, Kobayashi, vamos imaginar que a Rússia comece a fornecer mísseis para o Irã. O Irã tem em torno de 3 mil mísseis, mas isso vai terminar. Se continuar o conflito com Israel, esses mísseis devem terminar no tempo e no espaço. Vamos imaginar que a Rússia começa a fornecer mísseis ou algum tipo de armamento, lançadores de mísseis para o Irã. Isso seria muito grave, porque os Estados Unidos iriam se encontrar numa posição de ter que enfrentar também o Irã novamente, talvez, numa outra ação militar, mas aí com apoio russo. E aí seria mais grave ainda, porque a União Europeia hoje vive um momento de distanciamento dos Estados Unidos. Então, os aliados da OTAN
da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN ficaria uma OTAN esvaziada e os Estados Unidos da América teriam que ter uma postura mais dura com relação à Rússia. E acho muito difícil, não porque a Rússia tem mais armas nucleares ativas do que os Estados Unidos, não por isso, mas porque a Rússia, como eu disse aqui, é um país que investe cada vez mais na sua indústria militar, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia. A Rússia tem um armamento que a gente menciona pouco aqui, mas é um armamento estratégico, que é um míssil supersônico. Ele não faz a mesma rota de um míssil normal, intercontinental. Ele até foi usado na guerra da Ucrânia, mas não de maneira tão radical. Mas esse armamento, esse míssil supersônico, ele consegue ficar separado de qualquer tentativa de radares buscarem esse míssil, e ele pode atingir, inclusive, ele tem um caráter também intercontinental. É uma arma que só a Rússia tem. A China não tem essa arma também, se eu não estou enganado. Os Estados Unidos não tem essa arma. Então, a Rússia é uma potência militar. Então, se os Estados Unidos da América começarem a ter uma postura de ter que enfrentar a Rússia, e se a Rússia começar a ter uma postura mais de aliança com o Irã, nós vamos viver um cenário muito, muito grave. Professora Priscila Caneparo, eu quero te perguntar a respeito do que vem chegando dos Estados Unidos, que é justamente a reação de alguns parlamentares, em especial parlamentares de oposição ao presidente Donald Trump. Inclusive, há uma parlamentar democrata que disse que a ação de Trump sem consulta ao parlamento já é motivo de impeachment e que isso seria levado adiante. Há algum risco disso acontecer com o presidente americano nos Estados Unidos? Bom, Kobayashi, vamos lá. Esse cenário dos Estados Unidos também é extremamente complexo, porque, de fato, a gente tem uma cisão, inclusive, dentro do Partido Republicano e dentro do próprio MAGA, que é o Make America Great Again, porque uma das promessas de campanha do Trump foi justamente finalizar com as guerras que estavam em curso quando ele assumiu a Casa Branca e, principalmente, não ficar gastando dinheiro com essas chamadas guerras eternas, que foi a guerra do Iraque, que foi a guerra do Afeganistão, e agora a gente se vê justamente os Estados Unidos envoltos em uma nova guerra no Oriente Médio. E o que acontece? Qual que é o grande problema da ação do Trump? Primeiro ponto, a gente precisa entender que existe uma complexidade em relação ao que se diz sobre as ações do Trump, se existiria ou não a possibilidade dele agir sozinho. Se for uma declaração de guerra e algo que haja dispêndio orçamentário para atacar um Estado, a gente precisa entender que ele não pode fazer essa ação por decreto, ou seja, por somente a sua posição. A gente está perante um ato complexo que precisa da manifestação de vontade do Trump com a aprovação do Congresso dos Estados Unidos. E aí vem a grande questão. O Trump colocou nas palavras, pós o ataque efetivamente com o P2, as instalações nucleares iranianas, que ele tinha determinado o caminho para a paz. Então, não seria bem um ataque, nas palavras dele, já prospectando o problema que ele teria internamente dentro do Congresso dos Estados Unidos, e não seria também uma declaração de guerra, justamente para possibilitar com que essa ação estadunidense viesse por intermédio apenas do decreto do Poder Executivo. Mas aí vem o ponto justamente que o Trump dá seguimento em suas falas, inclusive na data de hoje, falando que teria que haver uma deposição do regime do Irã. Ele até falou, na sua rede social sobre o tal do MIGA, Make Iran Great Again, uma alusão direta ao MAGA. Então essa perspectiva e essa premissa faz com que se abram as portas para ocorrer um debate dentro do Congresso dos Estados Unidos, que provavelmente o Trump teria agido de uma forma ilegal, de forma inconstitucional, a partir do não pedido de autorização para o Congresso. É claro que a gente vai ter diversas interpretações, a gente não tem um precedente na jurisprudência, na questão justamente institucional dos Estados Unidos, e isso com certeza vai ser um grande campo para a gente ter uma compreensão se a ação do Trump foi legal ou não na perspectiva do direito dos Estados Unidos. E só para fechar, também vai ter, obviamente, uma grande pressão popular. Porque em uma pesquisa incipiente que foi feita logo após os ataques dos Estados Unidos ao território iraniano, a gente tem um patamar de 45% das pessoas dos Estados Unidos desaprovando
as ações de Trump. Em contrapartida, apenas 25% apoiaram essas ações do Trump. Então, a gente tem um terreno muito ardiloso, um terreno também muito arenoso, que a gente precisa ver nos próximos dias como é que vai ser a situação do Trump dentro da sua casa, dentro dos Estados Unidos. Perfeito. Quero agradecer demais os nossos comentaristas, os nossos professores convidados para essa cobertura especial da Jovem Pan, professor José Niemeyer, professor Vladimir Feijó, professora Priscila Caneparo, nos ajudando a entender essa situação tão complexa que são justamente as vindas do conflito entre Israel e Irã. Muito obrigado, professores. Sempre um prazer receber a todos vocês aqui na Jovem Pan. Continuaremos contando com a sabedoria e o conhecimento de todos vocês.